têm para a nossa cidade. Gostaria que você ficasse de pé, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui para te agradecer, Deus, este dia na tua presença, essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Senhor, nós pedimos a ti que tudo seja conforme a tua vontade, na tua direção. Está conosco, Senhor, o candidato Paulo Kokusumi. Pedimos, Senhor, que a tua paz esteja neste lugar, que o teu Espírito Santo comande tudo, Senhor, e que seja para a honra e glória do seu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, fique à vontade, candidato. Senhor candidato, nós temos aqui uma mesa formada pelo pastor Vinícius, pastor Paulo, pastor Fábio, o bispo Valdir e eu, pastor Júnior, presidente do conselho. Júnior, isso. Funciona da seguinte forma: nós faremos algumas perguntas ao senhor e o senhor terá um prazo de até 5 minutos para responder as questões. Com 4,5 eu dou uma ajuda para o senhor. Tá ótimo? Para lembrar que ainda tem uns 30 segundos para responder as questões. Não haverá nenhuma réplica da nossa parte, nós deixaremos o senhor livre para responder as questões que serão feitas e sorteadas aqui na mesa, ok? Alguma dúvida? O senhor quer perguntar alguma coisa? Tudo bem? Podemos começar então? Podemos. Vamos lá. Candidato Paulo Kokusumi, eu pediria ao senhor que nos explicasse por que Vossa Senhoria quer ser prefeito em Suzano. Alô? Bom, boa noite a todos, senhores pastores. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, podendo falar com vocês. É com grande satisfação que eu venho aqui nesse momento e dizer que eu realmente quero ser prefeito da cidade de Suzano, porque eu me julgo, em primeiro lugar, com condições e experiência para que a gente possa administrar muito bem a cidade de Suzano. Eu já fui vereador, já fui secretário de obras, já fui vice-prefeito, fui prefeito. Eu tenho uma folha corrida de 14 anos de serviços públicos prestados a essa cidade. E logicamente eu tenho com isso, com todo esse período, uma experiência que talvez me credencie, mas não que eu não tenha que ter o auxílio ou ajuda da nossa comunidade para que a gente possa fazer uma boa administração. Já tenho o apoio de alguns outros pastores também, através do MOVE, que são 64 denominações que já estão me apoiando, já me perguntaram algumas vezes algumas coisas, mas eu sempre falei que eu tenho a humildade de pedir a todo momento que for necessário o auxílio e a ajuda daqueles que possam me ajudar, daqueles que têm a intenção de melhorar a cidade de Suzano. Vou ter uma ajuda daqueles que querem colaborar com a melhoria da nossa cidade. A nossa cidade não passa por bons momentos, nós sabemos disso. Nós temos uma série de problemas na nossa cidade, especialmente, talvez as mais visíveis são na área de saúde, na área de segurança, na área de trânsito. E eu tenho ajuda também do nosso governador. O governador esteve sábado. Eu tenho certeza que nesse momento em que a cidade de Suzano está passando por um momento muito difícil, inclusive momentos em que nós temos índices de desempregos altíssimos, nós temos aqui índice de criminalidade muito alto, índice de mortalidade infantil, índice de pobreza, que, se vocês forem ver no próprio IBGE, é algo em torno de 34% da nossa cidade, ou seja, 34%
da nossa população está vivendo com menos de meio salário mínimo per capita. Então nós temos uma cidade com uma série de problemas que tem que ser resolvidos com sapiência do povo, com a ajuda da população. E especialmente, eu também conto hoje, espero contar também após a eleição, com a ajuda dos evangélicos. Eu considero que as igrejas evangélicas, a partir do momento que tem mais de 550 locais, quase 550 igrejas na cidade de Suzano, nos pode auxiliar nesse trabalho social, já que eu estou falando de uma cidade que hoje pode ser considerada uma cidade bastante carente, com índice de pobreza bastante alto, com locais de difícil integração, podemos dizer, com o poder público. E eu considero, sempre, inclusive na outra administração, sempre considerei que as igrejas evangélicas são sempre um bom caminho para que a gente consiga atingir a sociedade, já que as igrejas evangélicas já prestam serviço social em todos os cantos da nossa cidade. Se você for ver pelo aspecto social de atendimento na nossa cidade, quem presta o melhor serviço social são as igrejas evangélicas, porque elas estão em todos os pontos da nossa cidade. Eu espero poder contar com essa ajuda, com essa grande ajuda. Inclusive esse compromisso eu tive com o pessoal do outro movimento evangélico que eu já falei, que nós já estivemos juntos, e fui também sabatinado por ele antes de ser escolhido, conversado uma série de coisas, inclusive sobre a estabilidade da minha família, como eu me conduzo perante a minha vida social, a minha vida como pai de família, como marido, como cidadão da cidade de Suzano. Eu também já fui questionado. E eu tenho certeza que nós temos hoje toda a condição de fazer com que a cidade de Suzano volte a se desenvolver, com a cidade de Suzano volte a ser aquela cidade querida que a gente sempre teve aqui, uma cidade que sempre teve, que deu orgulho aos suzanenses. Nós tínhamos a cidade de Suzano sempre foi uma cidade tida como uma cidade desenvolvida, uma cidade rica, uma cidade que tem uma série de motivos para o povo se orgulhar. Eu tenho certeza que, fazendo uma administração séria, essa vontade que a gente tem de ser prefeito, essa vontade que eu tenho, essa humildade de ter a ajuda da população, essa vontade que eu tenho de ouvir as pessoas, eu tenho certeza que nós podemos fazer uma boa administração. Muito bem. Candidato, só para constar, nós aqui não fizemos um evento para a plateia. Estamos gravando, que isso será divulgado nas redes sociais. As igrejas receberão todo o resultado desse trabalho. Então, para que o senhor fique bem à vontade, a entrevista tem como objetivo mesmo responder ao nosso anseio de conhecê-lo melhor, não é? E isso vai ser divulgado pelos meios na internet, no Facebook, no YouTube, ok? Então, a presença deles é realmente um convite que nós fizemos para quem pudesse vir. Hoje é uma segunda-feira, mas toda a divulgação será feita em seguida, ok? Inclusive porque hoje está tendo também o debate dos vices, né? Hoje é uma grande parte está também está lá. Inclusive minha esposa foi lá acompanhar o outro debate. Nós tivemos que eu vim para cá e minha esposa acabou indo para lá, mas ela teria vindo comigo, mas hoje foi um dia realmente que teve bastante corrido, e teve hoje também essa coincidência de agenda, que foi o debate dos vices também. Ok. Candidato, uma segunda questão aqui. O senhor, por favor, poderia esclarecer qual o seu credo religioso e se o senhor é atuante? Eu sou cristão, a minha esposa ela é católica, ela é praticante. Eu acompanho todas as vezes a igreja, vou sempre quando eu posso, acabo indo com ela, mas eu também não tenho, eu sou cristão, isso é uma coisa que eu tenho já. E praticante também não vou dizer que eu sou, que eu acompanho as missas. Minha esposa realmente a família dela é bastante dividida. Metade da família são da igreja metodista aqui da cidade do Centro de Suzano, a outra metade pratica o catolicismo, e eu fui criado dentro de uma seita chamada Seita Oneie. E depois, mais tarde, após meu casamento, eu passei a frequentar o cristianismo junto com a minha esposa. Mas eu fui batizado,
foi tudo dentro de uma conduta cristã. Boa noite, candidato. Quais são os planos do candidato para reduzir ou acabar com as questões relacionadas ao tráfico de drogas, crianças e idosos em situação de vulnerabilidade e o grande contingente de moradores de rua na nossa cidade? Bom, essa questão, eu posso responder por parte, né? São várias perguntas numa só. Eu vou falar sobre a primeira questão das drogas. Eu acho que eu tenho visto aqui na cidade de Suzano, outro dia eu comentei isso com o próprio pastor Valdomiro, que é um pastor da Assembleia de Deus Belém. Eu falei, quem faz o melhor trabalho contra as drogas são as igrejas evangélicas. Que eu vejo em todas as igrejas. Eu cheguei a ver na igreja dele, ali no Miguel Bado, uma criança tocando violino. Talvez o violino fosse maior que a própria criança. Ela tocando violino e tinha ali um maestro com algumas pessoas. Aí eu tive também em alguns outros locais em que a gente nota que há sempre essa aproximação da criança desde a infância com a igreja, com Deus, com a religião, tendo aquela conversa com os pastores. Eu tenho certeza, as pessoas que foram ligadas àquela igreja têm a questão da família envolvida. A questão das drogas é um pouco de cada coisa que acaba acontecendo na parte ruim de uma criança. Muitas vezes, eu chamo de criança porque normalmente a criança que se envolve com 15, 14, 15 anos é na infância que a pessoa acaba se adentrando a esse problema muito grave. Eu vejo que em Suzano existem muito poucas atividades para que as pessoas possam ter atividades esportivas, culturais, para que as pessoas possam ter acesso a isso, mas que tenha também um pouco de ajuda por parte da comunidade em relação a essas crianças em vulnerabilidade. Acaba acontecendo o quê? Hoje em Suzano, só para ter uma questão que eu gostaria de esclarecer aqui, Suzano nós temos em torno hoje de 14% de desemprego, um índice altíssimo, desculpa, 12% de desemprego, em torno de 12%, enquanto a média nacional, até a média estadual, a média da Grande São Paulo é em torno de 8%. Desse desemprego, desses 12% de desempregados, 22% atinge o jovem até os 24 anos. Então nós temos uma grande quantia de jovens na nossa cidade que ficam realmente muito vulneráveis, porque é baixa autoestima, não tem acesso ao esporte, não tem acesso à cultura. Então, especialmente essas crianças que estão no bairro, acabam não tendo por quem procurar num momento muito difícil e acaba, talvez por algum ato do destino, caminhando para o lado ruim. Então essa questão da droga, nós temos que começar primeiro para a questão preventiva, dando condições para que os nossos jovens tenham atividades sadias. A partir do momento que você consiga trazer um jovem, assim como vocês trazem um jovem para dentro da igreja, se vocês conseguissem também ampliar isso, trazer o jovem para o próprio, fazer palestra, orientá-los, e com isso, com certeza, diminuiria muito a ação das pessoas que poderiam caminhar para esse lado. Agora, existe também aquela parte daqueles que já estão envolvidos com droga. Isso é uma parte muito difícil, que nós temos que procurar os meios, nós temos que criar locais, nós temos que criar estrutura para que o jovem saia das drogas. É um trabalho muito mais difícil, por isso que eu acho que tem que se investir muito na questão preventiva. Agora, nessa questão que eu estou falando, quando a pessoa já está envolvida, aí eu acho que vocês, que normalmente lidam até mais do que eu, podem até me auxiliar nisso, mas eu acredito que o jovem, para sair da droga, precisa de 3 coisas. Precisa ter família, poder público e Deus. Senão é muito difícil a pessoa se afastar das drogas, vocês sabem disso. Então eu vejo, quando eu vejo qualquer trabalho social por parte das igrejas, eu fico até feliz e espero contar com esse apoio para que a gente consiga resolver essa questão aqui na cidade de Suzano, independente da religião. Eu sei que várias religiões têm esse trabalho de recuperação de drogados, mas é uma coisa bastante difícil. Agora, nós temos várias coisas também que vocês falaram. Pessoas em condições de risco.
Eu tenho andado na cidade de Suzano durante essa campanha, tenho andado muito a pé. Eu tenho visto várias comunidades. Eu conheci, por exemplo, a comunidade de Santa Maria, em que, ao longo de uma rua, você subindo num trecho, você vê degraus de escada de quase 30 metros, aquela casa construída na beira do rio ali. E a pessoa falando, imagino eu, que no dia de chuva, como é que a pessoa vai subir 30 degraus de terra, quase 30 metros de degrau de terra, correndo o risco de ter sua casa levada. Isso é uma questão de vulnerabilidade muito grande. Então são coisas que nós temos que ver. No dia a dia, as pessoas de rua, nós temos que ter abrigo. Agora, aquela tal questão. Quando eu fui prefeito, nós tentamos abrigar essas pessoas de rua, mas normalmente elas querem retornar novamente à rua. Então tem que ter um trabalho em conjunto com alguma entidade, com pessoas que lidam realmente com isso, a religião, talvez o poder público em si, só o poder público, talvez não seja tão eficaz. Então nós temos que contar, nós temos que ter a humildade de dizer que nessas questões sociais, se possível, a gente poder contar com as entidades religiosas, com tudo que for possível, para que a gente consiga diminuir esses índices que são muito ruins para a nossa cidade, especialmente porque eu acabei de citar para vocês que 34% da nossa população, ou quase 100 mil pessoas da nossa cidade, vivem abaixo do índice de pobreza. Então nós temos uma questão bastante grave aqui na nossa cidade, que tem que ser resolvida, com certeza, com a ajuda de todas as pessoas da cidade de Suzano que estão envolvidas com essa questão. Eu tenho certeza que as igrejas são um dos melhores caminhos para que a gente possa conseguir isso aí.